Olá, queridas, queridos. Eu gostaria de conversar um pouco com vocês sobre as chamadas técnicas fotográficas, pensadas como instrumentos de pesquisa nas nossas investigações. Nós estamos aqui chamando de técnicas fotográficas esse conjunto, de variadas modalidades de uso da fotografia nos nossos estudos. Algumas dessas modalidades eu conheci porque fizeram parte de investigações, outras eu conheci porque eram parte das investigações de colegas, então eu vou tentar organizar algumas dessas modalidades aqui para nós pensarmos as variadas formas de utilização da fotografia nos nossos estudos. Eu gostaria de começar comentando sobre alguns aspectos positivos, bem importantes de serem pensados na escolha da fotografia enquanto técnica de pesquisa. O primeiro deles, sem dúvida, é o fato de que a fotografia ela serve como um elemento mediador da realidade, ou seja, é algo que representa um contexto ambiental que não está ali, de fato, mas que está representado na imagem. E isso pode ser um fato muito importante em determinados cenários de pesquisa. Por exemplo, numa pesquisa realizada com pacientes internados e acamados dentro de um hospital, levar a fotografia como uma possibilidade de captar impressões acerca de diversos cenários ambientais é algo muito importante, já que esses pacientes dificilmente poderão sair daquele contexto para experienciar esses cenários na realidade, Então, isso não precisam ser só pacientes, em hospitais, nós podemos pensar quaisquer outras situações em que o investigador deseje confrontar uma variedade grande de cenários ambientais e captar as impressões, as percepções dos participantes em relação a esses cenários. Dificilmente essas pessoas teriam acesso a todos esses cenários simultaneamente, Então a fotografia ela faz esse papel de trazer o contexto ambiental para a pesquisa quando o participante não pode estar nesse contexto. Um segundo aspecto, que nós podemos considerar como muito positivo é o fato de que, em geral, a fotografia possibilita muito mais do que uma simples captura da percepção daquele contexto ambiental representado, ou seja, ela suscita, ela elicia memórias, impressões, histórias passadas que vão muito além da imagem que está sendo representada, do contexto que está sendo representado. Aquela fotografia é só um ponto de partida, é uma desculpa para que todo um discurso, uma narrativa se construa em torno daquele tema que muitas vezes foge daquele cenário, vai parar em outros lugares. Então esse é um aspecto bem interessante também da fotografia, ela potencializa discursos que vão muito além da imagem. Bom, um terceiro fator que nós poderíamos considerar aqui como aspectos positivos é que ela prescinde, o uso da fotografia prescinde de habilidades escritas, verbais, orais. Então, ela pode sim ser utilizada em determinados cenários de pesquisa em que o aspecto da escrita e da fala, ele pode encontrar alguma barreira. Então, por exemplo, com crianças que não são alfabetizadas ainda, nós podemos muito bem utilizar imagens para a obtenção de respostas que não são escritas. Se existe alguma dificuldade na fala, a própria fotografia pode ser a resposta da sua pergunta, sem que essa pessoa precise emitir algum som. Então, é um instrumento bastante importante, quando essas questões ligadas à fala, à escrita, à expressão oral são um ponto a se observar aí na investigação. E por último, eu poderia dizer, que a fotografia torna o processo investigativo muito interessante, muito atraente para quem participa dele. Nós somos naturalmente atraídos por imagens, e uma pesquisa que traz fotografias, que traz imagens, certamente ela
ela desperta, né, o interesse de quem participa, tornando o processo muito menos chato, né, tedioso. Então, ela estimula a participação também e torna o momento mais agradável. Eu acho que esse é um ponto bem importante de se considerar, né, numa investigação. Bom, tem um artigo que vai ficar aí no Moodle como leitura complementar. Ele é de dois pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eles fizeram um levantamento e puderam classificar o uso da fotografia em 4 modalidades, né? Eles fizeram isso com base nos estudos da área psicológica, mas nós podemos certamente utilizar essa classificação que eles fizeram para os nossos estudos também. Eles classificaram o uso da fotografia nas modalidades registro, modelo, feedback e na função autofotográfica. Nós não vamos falar da função feedback pelo fato de ser uma função que não tem uma relação tão estreita assim com os estudos pessoa-ambiente. Então, nós vamos focar mais na função registro, na função modelo e na função autofotográfica. Bom, começamos então pela função registro. Talvez essa seja a função mais comumente utilizada nas pesquisas, né? É quando a gente utiliza a fotografia para documentar alguma coisa. Então, nós documentamos, né, contextos ambientais, nós documentamos informações daquele contexto para consulta futura, né, para comparar uma informação com a outra, né, uma fotografia com a outra, ou seja, é um ato do pesquisador com ele próprio. Então, não é a fotografia aí, ela não é utilizada numa relação direta, né, com o participante. É um instrumento de pesquisa que não sai da esfera ali do pesquisador, né? E o que importa nesse caso é o conteúdo da imagem, né, para registro, documentação, comparação com outros registros, né, arquivo, enfim. Teve uns anos atrás que eu realizei uma pesquisa sobre vandalismo escolar e eu utilizei a fotografia com o objetivo de registrar, né, de documentar ações de vandalismo, ou os efeitos, no caso, né, do vandalismo no ambiente escolar. Então, equipamentos quebrados, portas quebradas, enfim, equipamentos faltantes. Então, essas imagens foram tomadas e a fotografia ali foi utilizada como registro, né? E eu pude, inclusive, confrontar esse registro em tempos diferentes, porque fiz um conjunto de fotos num determinado momento, depois a escola sofreu uma reforma, né, foi parcialmente recuperado, e aí eu fiz um registro num segundo momento, aí eu pude comparar os dois registros. Bom, então vejam, o uso da fotografia como registro, né? Os grandes pesquisadores urbanos, né, que investigam a vida na cidade, que fazem registros maravilhosos de como essa vida acontece, né, nos ambientes da cidade. Também é uma outra forma de uso da fotografia como registro, né? Bom, passando para a segunda modalidade, vamos pensar o que seria o uso da fotografia como modelo. Nesse caso aí, né, uma pessoa que participe da nossa investigação já é incluída no processo, ou seja, não é algo do pesquisador com ele mesmo, né? Já existe um outro ser que participa dessa investigação. E nós dizemos que a fotografia é usada como modelo, por quê? Porque ela é apresentada para essa pessoa com o objetivo de obter dela as impressões, as percepções, né, que essa pessoa tem daquela imagem que está sendo apresentada. E existem, olhem, muitas variadas formas de se fazer o uso da fotografia nessa modalidade modelo, né, que nós estamos chamando aqui de modelo, né, que
que é uma modalidade encontrada aí por esses pesquisadores que eu comentei com vocês. Então, trazendo aqui alguns exemplos, né? Tem uma pesquisa que foi realizada há vários anos pela professora Ariane Kunin. Ela objetivava encontrar, né, as representações sociais que os moradores da Lagoa da Conceição tinham do seu próprio bairro, né? Então, as representações que esses moradores, enquanto coletivo, né, tinham do seu próprio bairro. Então, ela utilizou imagens da Lagoa da Conceição que ela mesma tinha realizado e apresentou essas imagens aos participantes das entrevistas que ela fez e pediu a esses participantes que falassem um pouco sobre aquilo que eles viam nessas imagens, o que eles percebiam, que memórias, né, eles retomavam e assim por diante. Esse é um exemplo, né? Existem tantos outros, por exemplo, aquilo que eu costumo chamar de jogos fotográficos, né? São brincadeiras que nós podemos fazer com as fotografias para a obtenção de respostas importantes, né? De depoimentos importantes. Então, algumas dessas brincadeiras nós chamamos de classificação e ordenamento de fotografias, ou classificação e ordenamento fotográfico. Eu vou procurar explicar um pouco dessas duas técnicas através de um exemplo de uma investigação que eu fiz há alguns anos atrás. Bom, era uma investigação que se deu dentro de um ambiente hospitalar com pacientes pediátricos que estavam em regime de internação, né? Essa pesquisa estava interessada no tema dos ambientes restauradores, no tema do significado ambiental, né? E utilizou fotografia para investigar qualidades restauradoras de ambientes e os sentidos atribuídos a esses ambientes percebidos como restauradores. Então, nessa pesquisa, eu utilizei um quadro metálico, né? Sobre esse quadro metálico, eu coloquei imagens fotográficas que foram impressas, coladas numa base rígida, né, para ter alguma rigidez, e imantadas. Então, coloquei uma pecinha de ímã atrás de cada uma das fotografias, para que elas ficassem fixadas nesse quadro metálico. Então, essas fotografias eram todas fotografias de ambientes de quartos hospitalares, né? Elas foram apresentadas para um paciente pediátrico que estava acamado, né? Então, portanto, no quarto de hospital. Eu ergui, né, o quadro negro com as fotografias imantadas sobre o leito do paciente, de modo que ele pudesse manipular as imagens na posição deitado, né? E aí eu fazia perguntas aos pacientes, e os pacientes me respondiam essas perguntas por meio das fotografias. Então eles moviam as fotografias imantadas no quadro magnético, né? Eles moviam essas fotografias de modo a responder as perguntas que eu fazia. Então eu pedi inicialmente que eles visualizassem todas as imagens e selecionassem aquelas imagens que para eles representavam ambientes restauradores, ou seja, ambientes nos quais eles poderiam passar a se sentir mais tranquilos, relaxados, menos tristes, né? Mais alegres e assim por diante. Então, eles, num primeiro momento, eles escolheram, dentre todas as fotografias, aquelas que respondiam a essa pergunta. Num segundo momento, eu pedi a eles para ordenar essas imagens que haviam sido escolhidas de acordo com colocando em primeiro lugar os ambientes que proporcionavam maior bem-estar, né, e
em último lugar, aqueles que proporcionavam menor bem-estar, né? Então, eles faziam um ordenamento dessas imagens. Depois seguiam outras questões que tinham a ver com os sentidos atribuídos às imagens e as características físicas específicas daqueles ambientes que proporcionavam aqueles sentidos. Mas o que fundamentalmente nos interessa aqui é esse jogo, essa brincadeira, né, com as imagens. Aquele primeiro movimento que eles fizeram de selecionar dentre um conjunto grande de imagens aquele que para eles representavam os ambientes restauradores, essa técnica é denominada de classificação de fotografias. Já a técnica seguinte, que pede para ordenar as imagens segundo algum critério, né, é a técnica de ordenamento de fotografias. Bom, essas duas técnicas permitem uma variedade enorme de análises, né? Então, nós podemos computar frequências, quantas vezes uma fotografia foi escolhida para determinada pergunta, quantas vezes ela foi escolhida em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar. Então, tem uma série de análises que nós podemos fazer, né? Nesse caso, especificamente dessa pesquisa, foi possível para mim construir uma espécie de escala de ambientes restauradores, do mais restaurador ao menos restaurador na percepção daqueles pacientes que participaram da pesquisa, né? Bom, então nós falamos sobre o uso da fotografia como registro, uma primeira modalidade, né? O uso da fotografia como modelo, apenas apresentando as imagens para os participantes, esperando que eles comuniquem suas impressões, memórias e tal. E agora entramos nesses jogos, né, em que nós podemos usar as imagens. Então, a classificação e o ordenamento de fotografias é parte desses jogos ainda na função modelo. Mas nós temos outros jogos, né? Por exemplo, o pareamento fotográfico. No pareamento fotográfico, nós mostramos algumas imagens aos participantes e pedimos que eles associem a cada uma dessas imagens uma segunda imagem, né? Por exemplo, mostramos um conjunto de imagens e pedimos que os participantes associem a cada imagem apresentada uma expressão facial de medo, alegria, tristeza, conforto, desconforto, enfim. Então, essa associação da imagem com uma expressão facial vai qualificar, né, aquele ambiente como sendo de valência positiva ou de valência negativa, né, e a investigação se dá por meio disso que a gente chama de pareamento, né. Mas existem ainda outras formas, né. Uma outra forma que a gente poderia comentar é aquela do diferencial semântico. Então, diferencial semântico, nesse caso aí, seria utilizado para uma avaliação de uma imagem, né? Então, a escala de diferencial semântico é uma escala bipolar, né? Então, ela vai de um extremo até o outro extremo. Então, e nós utilizamos essa escala para que o participante se manifeste em relação à posição que ele melhor julga, né, a fotografia. Então, se ele, por exemplo, numa escala entre o desconfortável e o confortável, ele vai localizar aquela imagem no ponto que corresponde ao nível de conforto que aquele ambiente proporciona para ele. Então, essa é a escala de diferencial semântico. Bom, queridos, faltou falar, né, da função autofotográfica, né, quando nós estamos falando da fotografia aí nos nossos estudos. Na função autofotográfica, é o participante que faz a fotografia, né, e só isso em si já é um resultado de pesquisa interessantíssimo, né.
Então, não, nesse caso, né, em todos os outros casos, né, quem elaborava a fotografia, apresentava a fotografia para o participante era o próprio pesquisador. Mas nesse caso, nesse último caso, quem faz isso é o próprio pesquisado. E como? Bom, normalmente a função autofotográfica ela está junto, né? Ela é tratada junto com uma entrevista. Então, o pesquisador faz uma pergunta, né, e o participante responde essa pergunta por meio do ato de fotografar. Então, um pesquisador poderia perguntar, por exemplo, encontre um ambiente, né, que você goste, né? E aí o participante vai lá e fotografa esse ambiente. Agora encontre um ambiente que você não goste, agora encontre um ambiente que você considere restaurador, ou que você considere alegre, ou que você considere confortável, e assim por diante. As perguntas podem ser das mais variadas possíveis, né? E aí o participante responde, né, com essa fotografia. E depois segue a entrevista a partir dessa fotografia que o participante elaborou, né? Por que motivos você escolheu esse lugar para fotografar, né? Que elementos você gostaria de destacar dessa imagem? Por que você não fotografou esses outros elementos? Não são importantes para você? Então, vejam que tem uma variedade de aspectos grande, né? Que podem ser investigados a partir do ato fotográfico de quem participa da nossa investigação. Desde aquilo que ele fotografou até aquilo que ele não fotografou e por quê, né? Então, aí se desdobra uma entrevista riquíssima, né, para a nossa investigação. Bom, queridos, era isso. Então, nós podemos conversar mais a respeito no nosso próximo encontro síncrono. Bons estudos para vocês.